Olá apaixonados do Tubeflix, sejam bem-vindos. Não esquece de fazer a sua inscrição e clicar no botão curtir. Se prepare, a história de hoje já irá começar. O mar era uma imensidão que não pertencia a ninguém, e Lucas sempre acreditou que também não pertencia a lugar algum. Para ele, os portos eram apenas pontos de passagem, e os rostos que encontrava pelo caminho logo se tornavam memórias dissolvidas pelo tempo. Ele nunca foi amado. Essa era a única verdade que realmente conhecia. Não havia amargura nisso, apenas uma constatação fria, como o vento que cortava a noite no convés. Ele era um homem do mar, e o mar não abraçava ninguém, lá apenas levava, arrancava, sugava para suas profundezas. Quando embarcou no cruzeiro Imperial Waves, não esperava nada além de mais uma viagem. Ser chefe da tripulação significava garantir que tudo corresse bem, manter a ordem entre os marinheiros, fiscalizar a segurança do navio. Era um trabalho mecânico, que não exigia muito além de sua disciplina e presença firme. Ele gostava disso. Gostava da previsibilidade do oceano, do balanço constante que o embalava todas as noites. Então, ele a viu. Isabela. A primeira vez foi de relance. Ela estava no deck principal, organizando um dos eventos noturnos para os passageiros, seu rádio de comunicação preso à cintura, os cabelos presos em um coque bagunçado. Havia algo na forma como ela se movia, como se estivesse sempre dançando, como se o mundo inteiro girasse ao seu redor sem conseguir tocá-la. Lucas se pegou encarando. E, no instante em que seus olhos encontraram os dela, Isabela notou. Não foi um olhar prolongado. Não foi um momento cinematográfico. Ela apenas ergueu as sobrancelhas por um segundo, avaliando-o com um breve interesse que desapareceu tão rápido quanto surgiu. Lucas desviou o olhar, mas algo dentro dele se acendeu, um incômodo, uma inquietação que não reconhecia. Mais tarde naquela noite, enquanto fazia sua ronda no convés superior, viu Isabela de novo. Agora, ela estava encostada na grade, observando o mar. Ele hesitou por um momento antes de se aproximar. Noite tranquila. Sua voz cortou o silêncio. Ela não olhou para ele. O mar sempre parece tranquilo até decidir que não quer mais ser. Lucas arqueou uma sobrancelha. Não era a resposta que esperava. Você já esteve em uma tempestade no meio do oceano? Agora ela olhou para ele. Os olhos eram profundos, inteligentes, avaliativos. Já estive em tempestades que não precisaram do oceano para me afogar. Lucas não soube o que responder. Havia algo nos olhos dela, um brilho sombrio, um fantasma de algo que ele não conhecia. Ele quis perguntar, mas percebeu que ela não lhe devia explicações. Isabela soltou um suspiro e virou-se por completo para ele. Você é um dos marinheiros, certo? Chefe da tripulação. HM, ela inclinou a cabeça de leve. Então você é um daqueles que nunca ficam. Lucas piscou, surpreso com a afirmação. E você? Você fica? O sorriso dela foi pequeno, mas carregado de ironia. Eu fico o suficiente para ver todos partirem. Ela se afastou antes que ele pudesse dizer qualquer coisa. Deixando-o parado ali, encarando o oceano, sentindo pela primeira vez que talvez, apenas talvez, tivesse encontrado alguém tão perdido quanto ele. Lucas não era um homem de insistências. Ele já havia aprendido, cedo demais, que algumas coisas não valiam a pena perseguir. Mas havia algo em Isabela que fazia com que ele se pegasse procurando por ela. Era involuntário, seus olhos varriam o convés, os corredores, os salões, e sempre acabavam encontrando-a no meio da multidão. Ela se movia com uma naturalidade desconcertante, rindo fácil, encantando passageiros, resolvendo problemas como se tudo fosse parte de um espetáculo meticulosamente ensaiado. Era quase irritante o quão inacessível ela parecia. Mas Lucas havia além do que os outros viam. Via os momentos em que seu sorriso vacilava, quando acreditava que ninguém estava olhando. Via a forma como ela observava o mar, como se procurasse respostas que nunca vinham. E, principalmente, via como ela o evitava. Não de maneira óbvia.
Ela nunca recuava, nunca mostrava desconforto. Mas sempre que ele tentava puxar uma conversa, sempre que parecia que iriam se aprofundar um pouco mais, ela cortava. Mudava de assunto, ria de algo trivial, arranjava um motivo para ir embora. Como se quisesse impedir que ele chegasse perto demais. Naquela noite, o navio realizava um de seus tradicionais bailes no salão principal. O ambiente estava tomado por luzes douradas, pelo tilintar de taças de champanhe e pelo som de uma orquestra suave. Lucas não era do tipo que participava dessas ocasiões. Preferia a tranquilidade do convés superior, o cheiro salgado do oceano. Mas naquela noite, por alguma razão, ele permaneceu ali, apoiado em uma das colunas, observando. Observando ela. Isabela deslizava pelo salão como se pertencesse àquele mundo brilhante. Usava um vestido azul marinho que delineava suas curvas e fazia seus olhos parecerem ainda mais profundos. Ela dançava com um passageiro, um homem bem apessoado, de sorriso fácil e olhar encantado. Lucas reconhecia aquele olhar. Já ouvira incontáveis vezes, de homens que se perdiam na ilusão de amores passageiros a bordo. Mas o que o incomodava não era o homem. Era o fato de que Isabela sabia exatamente como se esquivar. Como rir no momento certo, como fingir um interesse que não era real. Ela era uma mestre na arte de manter a distância, mesmo quando parecia estar próxima. Lucas apertou o copo em sua mão. Quando a música terminou e os casais se dispersaram, ele se aproximou dela sem pensar. Você gosta de brincar com as pessoas, não é? Isabela ergueu as sobrancelhas. Boa noite para você também. Lucas não sorriu. Você dança, conversa, sorri. Mas nunca deixa ninguém chegar perto de verdade. Ela inclinou a cabeça, avaliando-o. E o que faz você pensar que eu deixaria você chegar perto? O desafio era claro. E Lucas não era homem de recuar. Ele estendeu a mão para ela. Dance comigo. Por um segundo, ele viu algo passar por seus olhos. Um conflito, talvez. Uma hesitação imperceptível. Então, Isabela sorriu, aquele sorriso irônico que o fazia querer descobrir o que existia por trás. Não está à noite, marinheiro. Ela se afastou, deixando para trás apenas o perfume suave e uma sensação amarga de frustração. Lucas a observou desaparecer no meio dos convidados. E percebeu que estava entrando em águas muito mais perigosas do que qualquer tempestade que já enfrentará. Lucas nunca teve paciência para joguinhos. Mas Isabela não era um jogo. Ela era um labirinto. Um desafio que o atiçava, que testava sua resistência. Ele tentou ignorá-la. Tentou se convencer de que não valia a pena perseguir alguém que insistia em se manter distante. Mas, cada vez que cruzava com ela pelos corredores estreitos do navio, cada vez que seus olhares se prendiam por tempo demais, algo dentro dele apertava. E o pior de tudo? Isabela sabia. Ela notava sua presença antes mesmo que ele falasse. Notava seu olhar, sua aproximação, e respondia com pequenos gestos que o deixavam à beira da loucura. Um toque demorado no braço quando passava por ele. Um sussurro mais próximo do que o necessário. Um sorriso de canto quando ele não esperava. Ela o provocava. Testava seus limites. E Lucas, pela primeira vez, estava disposto a ir até o fim. Naquela noite, uma tempestade se formava no horizonte. O céu estava carregado, e o vento começava a balançar suavemente o cruzeiro. Lucas a encontrou no bar do convés inferior. O lugar era intimista, iluminado apenas por luzes suaves refletindo nas garrafas de bebida. Isabela estava sozinha, mexendo distraidamente no gelo dentro de seu copo. Ele se aproximou sem pressa, parando ao lado dela. Esperando alguém? Ela ergueu os olhos devagar, como se já soubesse que ele estaria ali. Talvez. Lucas sorriu de lado, recostando-se no balcão. Eu devia me incomodar com esse talvez? Isabela bebeu um gole antes de responder. Depende. Você se incomoda com coisas que não pode ter. O calor que percorreu o corpo dele foi instantâneo.
Ela era afiada, imprevisível, e sabia exatamente como provocá-lo. Ele inclinou-se levemente, encurtando a distância entre eles. Eu costumo lutar por aquilo que quero. Isabela sustentou o olhar. O ar entre os dois parecia mais pesado que a própria tempestade que se aproximava. Ela lambeu os lábios, lentamente, apenas para vê-lo reagir. E se o que você quer não estiver disponível? Lucas prendeu a respiração. Não porque não soubesse o que responder, mas porque percebeu o jogo que ela estava jogando. Ele poderia puxá-la para si naquele instante. Poderia sentir o gosto dela, testar até onde iria essa resistência. Mas não. Em vez disso, sorriu e pegou o copo de suas mãos, levando-o aos próprios lábios antes de tomá-lo por completo. Isabela o observou em silêncio, a respiração mais pesada. Então eu espero, disse ele, colocando o copo vazio no balcão. Porque sei que vai valer a pena. Ela piscou, surpresa. E, pela primeira vez, pareceu sem palavras. Lucas se afastou devagar, satisfeito. A tempestade não estava apenas do lado de fora do navio. Ela estava ali, entre os dois, prestes a explodir. O navio balançava levemente com a tempestade que começava a se formar do lado de fora. Mas a verdadeira tormenta estava entre eles. Lucas não sabia exatamente o momento em que a tensão entre os dois se tornou insuportável. Talvez tenha sido no bar, quando Isabela o desafiou e ele recusou a provocação. Ou talvez tenha sido agora, quando ela passou por ele no corredor dos tripulantes e, pela primeira vez, parou. Os olhos dela estavam escuros, profundos. Havia algo ali que ele nunca tinha visto antes, uma rendição silenciosa. Nenhum dos dois falou. Eles apenas se olharam, enquanto a tempestade rugia ao longe. Lucas soube, no instante em que ela deu um passo para trás, para dentro do pequeno banheiro da tripulação, que essa era a sua permissão. E ele não hesitou. Fechou a porta atrás de si, trancando-os naquele espaço estreito, onde o calor dos corpos era palpável. Você me provoca, me testa, me desafia. A voz dele era rouca, baixa, como um trovão contido. Mas sempre foge no último instante. Isabela prendeu a respiração quando Lucas se aproximou, encostando-a contra a pia. Ele podia sentir seu coração disparado, o ar quente de sua respiração contra sua pele. E agora? Ele murmurou, coçando os lábios contra a curva do pescoço dela. Vai fugir de novo? Ela fechou os olhos, os dedos tremendo ao tocar o peito dele. Não dessa vez. Foi tudo o que ele precisou ouvir. O beijo veio como um choque, um impacto elétrico que percorreu os dois. Não havia mais espaço para hesitações, para barreiras. Os lábios de Lucas tomaram os dela com urgência, com a fome de alguém que passou a vida inteira esperando por esse momento. Isabela gemeu contra a boca dele, agarrando-se aos seus ombros enquanto ele a puxava para si. Seus corpos se encaixavam perfeitamente, como se tivessem sido feitos para aquele momento. As mãos de Lucas percorriam a pele quente dela, explorando cada curva com reverência e desejo. Ele queria sentir tudo. Queria gravar cada suspiro, cada tremor, cada pequena reação dela ao toque dele. Você me enlouquece, Isabela, murmurou contra seus lábios, enquanto a pressionava contra a parede, o corpo colado ao dela. Desde o primeiro dia. Ela o puxou para um beijo ainda mais profundo, as unhas arranhando suas costas sob a camisa. Então me tenha, marinheiro. Agora. O pedido escapou como um sussurro urgente, carregado de desejo. Lucas não precisou de mais incentivo. Com mãos ágeis, deslizou os tecidos entre eles, os corpos se despindo com a mesma intensidade do beijo. O espelho atrás deles embaçava com o calor crescente, a respiração entrecortada se misturava ao som da tempestade do lado de fora. Não havia mais espaço para nada além do toque, do prazer, da entrega total. E quando finalmente se uniram, foi como se tudo fizesse sentido. Como se as ondas, o vento, o mar inteiro tivessem conspirado para aquele instante. Lucas segurou o rosto de Isabela entre as mãos, fitando-a nos olhos enquanto se movia com ela. Eu nunca quis ninguém assim antes. Ela sorriu contra os lábios dele,
ofegante. Então me queira. Por completo. E naquela noite, entre quatro paredes apertadas e um mundo lá fora que poderia desaparecer, eles se pertenceram como nunca haviam pertencido a ninguém. 2 dias. 2 dias sem se ver. 2 dias em que Lucas não soubera o que fazer com o vazio que Isabela deixará em sua mente. Desde o momento em que se separaram no banheiro dos tripulantes, ele sentiu uma distância que não conseguia compreender. O desejo ainda ardia em seus ossos, mas algo mais se arrastava, uma sensação de ausência, como se o mundo tivesse perdido sua cor desde que ela o deixou. Isabela não apareceu em lugar algum. Ela estava presente nas rotinas, nas atividades diárias, mas sempre distante, sempre fugindo. Lucas a observava de longe, procurando sinais de que ela estava sentindo o mesmo. Mas ela nunca olhava em sua direção. Como se tudo tivesse sido um erro, um lapso, uma falha de julgamento. No entanto, algo em sua alma dizia que ela não estava fugindo apenas dele, mas de si mesma. O olhar dela, quando por um instante se cruzou com o dele na última noite, tinha algo de perdido, como se ela mesma estivesse tentando entender o que havia acontecido entre eles. Mas naquele momento, ele estava cansado de esperar. Na terceira noite, Lucas não conseguiu mais suportar a solidão. Durante toda a noite, o vento uivava contra o navio, e a tempestade lá fora parecia ser apenas um reflexo do que estava acontecendo dentro dele. O mar estava agitado, e ele sabia que isso significava que o navio balançaria mais do que o normal. Ele subiu ao convés superior, sentindo a brisa cortante em seu rosto. A escuridão envolvia tudo, exceto pela luz pálida da lua, que refletia sobre as ondas agitadas. O som do mar estava alto, rouco. Mas o que ele queria ouvir, o que ele procurava, era o som de Isabela. E então, ele a viu. Ela estava lá, sozinha, recostada na grade, encarando o horizonte, perdida em pensamentos. Ela não o notou de imediato, e Lucas usou o silêncio para se aproximar, a cada passo mais ansioso. Isabela estava mais linda do que nunca. O vestido leve que ela usava dançava com o vento, e seus cabelos soltos flutuavam, como se o próprio mar a chamasse. Mas o que mais chamou a atenção de Lucas foram os olhos dela. Eles estavam sombrios, algo neles refletia a tempestade que ainda não havia terminado dentro dela. Isabela, a voz dele saiu baixa, quase um sussurro perdido no rugido do vento. Ela se virou lentamente, o olhar dela se encontrando com o dele. Algo na troca de olhares fez a tensão se tornar palpável, como se ambos tivessem ficado à beira de um abismo. Por um instante, nenhum dos dois disse nada. O silêncio falava mais do que qualquer palavra. Isabela respirou fundo e se afastou da grade, dando um passo em direção a ele. O mar continuava a rugir, mas parecia que o tempo estava parado entre eles. Eu pensei que você não viria. A voz dela estava carregada de uma dor silenciosa, algo que ele não soubera que existia nela até aquele momento. Lucas deu um passo à frente, tão perto que ela podia sentir o calor de seu corpo. Eu vim. Porque não consigo ficar longe. As palavras dela saíram baixas, mas carregadas de algo mais. Então, faça algo a respeito. Ele não pensou 2 vezes. No segundo em que as palavras dela caíram no ar, ele a puxou para si, colidindo os corpos com força, sentindo o calor dela, o perfume que já estava impregnado em sua pele. O beijo foi brutal, quente. Um feixe de desejo que transbordava como um rio fora de controle. Não havia mais espaço para resistência, para palavras. Apenas a urgência de querer mais. Isabela o puxou para mais perto, as mãos deslizando sob a camisa dele, enquanto ela o pressionava contra a grade do convés. O som da tempestade não era mais nada além de um eco distante. O que importava era o toque, o calor, o corpo dela se encaixando com o dele de uma forma que parecia impossível. Ela o olhou nos olhos, e o que ele viu ali foi mais do que desejo. Era uma entrega, uma rendição que ela não queria mais esconder. Me tenha. Agora. A voz dela estava carregada de uma paixão incontrolável, e Lucas não podia mais esperar. Com um movimento rápido, ele a ergueu, carregando-a até o banco de madeira próximo à borda do convés.
O vento parecia se intensificar ao redor deles, mas o calor entre eles não tinha limites. Ele a tocou de forma possessiva, cada carícia sentida como uma promessa silenciosa. Isabela o puxou para si com um suspiro, e no instante em que seus corpos se uniram, o mundo inteiro desmoronou ao redor deles. Não havia mais nada. Só o desejo, a paixão e o mar que, em algum momento, deixou de ser um simples cenário e se tornou parte da tempestade interna que consumia ambos. Eles se amaram ali, no convés, enquanto o navio balançava, a tempestade rugia, e o mar cantava sua canção de rendição. A tempestade havia se dissipado, mas dentro de Lucas, algo ainda rugia. Não era incerteza, nem dúvida. Era amor. Um amor que crescia como uma onda gigantesca, incapaz de ser contido. Isabela estava deitada sobre seu peito, respirando devagar, os dedos desenhando círculos suaves na pele dele. O cheiro do sal impregnava o ar, misturado ao perfume dela. Lucas fechou os olhos, absorvendo cada sensação, cada batida do coração dela contra o seu. Ele nunca tinha sentido isso antes. Nunca quisera tanto alguém como queria Isabela. E naquele momento, ele soube que não podia mais deixá-la ir. Fica comigo. A voz dele saiu baixa, mas carregada de significado. Isabela ergueu o rosto para olhá-lo, os olhos refletindo a luz suave da lua que ainda brilhava sobre o mar. Eu estou aqui. Ela sorriu, mas Lucas segurou seu rosto com as mãos, forçando-a a entender que aquilo era mais do que um pedido momentâneo. Não. Quero dizer, fica de verdade. Fica comigo todos os dias, não apenas nas sombras, não apenas quando ninguém pode ver. Quero você em todos os momentos. O sorriso dela sumiu, substituído por um brilho intenso no olhar. Lucas. Me deixe te amar como você merece. Me deixe ser seu. Ele beijou a testa dela com carinho. Me deixe acordar ao seu lado todas as manhãs e ter você nos meus braços todas as noites. Me deixe cuidar de você, rir com você, e enfrentar qualquer tempestade que vier. Os lábios de Isabela entreabriram, e ele viu sua respiração tremer. Você não sabe no que está se metendo. Lucas sorriu, deslizando os dedos pelo cabelo dela. Sei, sim. Estou me metendo na melhor coisa que já aconteceu na minha vida. Ela riu baixinho, e Lucas aproveitou o momento para se aproximar ainda mais. Me namora, Isabela. Ela prendeu a respiração, e por um segundo, ele temeu que ela fugisse outra vez. Mas, então, ela sorriu, um sorriso tão sincero, tão cheio de vida, que fez o coração dele disparar. Sim. A palavra escapou de seus lábios como um sussurro, mas Lucas ouviu como se fosse a coisa mais importante do mundo. Sim? Ele repetiu, puxando-a para mais perto. Ela assentiu, rindo contra o pescoço dele. Sim, Lucas. Eu quero ser sua. Ele não precisou de mais nada. Beijou-a com uma paixão renovada, sentindo o gosto da promessa que haviam feito um ao outro. Naquela noite, ele a levou para sua cabine. O pequeno espaço, antes tão solitário, agora parecia um refúgio. A luz fraca do abajur iluminava a pele dourada de Isabela, que o olhava como se o mundo inteiro estivesse dentro dele. Lucas a puxou para a cama com cuidado, como se segurasse algo precioso demais para ser apressado. Ele passou os dedos pela pele dela, memorizando cada detalhe. Você é o meu sonho que se tornou real. Isabela sorriu, fechando os olhos ao sentir os lábios dele roçarem sua clavícula. Eu nunca fui de acreditar em contos de fadas, marinheiro. Lucas ergueu o rosto para encontrá-la, os olhos intensos, cheios de emoção. Então deixa eu te provar que o amor pode ser mais do que um conto. Pode ser real. Pode ser nosso. Ela puxou seu rosto para perto, beijando-o devagar, como se quisesse eternizar aquele momento. E naquela noite, entre beijos, sussurros e promessas, eles não apenas se amaram, mas se entregaram por completo. Lucas a envolveu em seus braços após o êxtase, sentindo o corpo quente dela contra o seu. Ele sabia que o mundo lá fora ainda existia, que desafios poderiam surgir, mas nada disso importava agora. O que importava era que,
pela primeira vez, ele não estava sozinho. E nunca mais estaria. O sol nascia no horizonte, tingindo o céu de tons dourados e rosados. O mar, antes turbulento, agora estava sereno, como se soubesse que algo precioso havia acontecido sobre suas águas. No convés do navio, Lucas segurava a mão de Isabela com firmeza, sentindo a pulsação dela entrelaçada à sua. A viagem havia acabado. Em algumas horas, os passageiros desembarcariam, voltariam para suas vidas, carregando memórias de dias inesquecíveis. Mas para Lucas e Isabela, aquele não era o fim. Era apenas o começo. Ela estava ali, ao seu lado, vestindo um vestido branco leve que dançava com o vento. Os olhos brilhavam como nunca antes, refletindo a luz do amanhecer e algo mais, uma promessa silenciosa, um destino traçado entre eles. Eu nunca imaginei que encontraria isso em alto mar, murmurou Isabela, olhando para ele. Lucas virou-se para encará-la, segurando seu rosto com as duas mãos. Isso o quê? Ela sorriu, os dedos deslizando suavemente pelo peito dele. Você. O coração de Lucas disparou. Ele se inclinou, coçando os lábios nos dela com uma doçura que contrastava com tudo o que haviam vivido até agora. Não era mais desejo urgente ou paixão desesperada. Era amor. Puro. Completo. Irrevogável. Eu esperei por você a vida inteira, Isabela. Sua voz era rouca, carregada de emoção. E agora que te encontrei, não existe um mundo onde eu te deixe partir. Ela fechou os olhos por um instante, respirando fundo, como se quisesse guardar aquelas palavras dentro de si para sempre. Então, o que acontece agora, marinheiro? Ela perguntou com um sorriso travesso, mas os olhos denunciavam a profundidade de seu sentimento. Lucas entrelaçou os dedos aos dela e puxou-a para mais perto. Agora, nós vamos para onde quisermos. Vamos descobrir o mundo juntos. Vamos viver cada dia sem medo, sem barreiras. Eu não sei para onde o vento nos levará, mas sei que, desde que você esteja ao meu lado, estaremos exatamente onde deveríamos estar. Os olhos de Isabela se encheram de lágrimas, não de tristeza, mas de algo tão intenso que mal cabia em seu peito. Isso parece um sonho. Lucas sorriu, inclinando a testa contra a dela. Então me promete que nunca vamos acordar. Ela riu baixinho, beijando-o com a doçura de quem encontrou um lar. O navio finalmente atracou, e os passageiros começaram a descer. Lucas e Isabela estavam de mãos dadas, prontos para dar seu primeiro passo juntos em terra firme. A brisa da manhã acariciava seus rostos, e o som das ondas quebrando contra o cais parecia um lembrete de tudo o que tinham vivido ali. Ele a puxou para si uma última vez antes de descerem, olhando-a nos olhos com a intensidade de quem sabia que tinha encontrado seu destino. Eu prometo te amar todos os dias. Mesmo quando brigarmos, mesmo quando estivermos longe, mesmo quando a vida parecer difícil. Você é a única coisa certa que eu já tive, e eu nunca, nunca vou te deixar ir. Isabela sorriu, passando os dedos pelos cabelos dele. Eu prometo te amar com tudo o que sou. Prometo ser seu lar, sua âncora e seu vento. Lucas segurou sua mão com força, e juntos, eles desceram do navio, prontos para a jornada mais desafiadora e maravilhosa de todas, o futuro. E, naquele dia, o oceano não foi mais um lugar de passagem. Ele se tornou a prova viva de que o amor sempre encontra seu caminho. Me conta o que acharam dessa história apaixonados do Tubeflix. Você viveria um romance como esse no navio? Não esquece de me dizer de qual lugar desse mundo você assiste a esse vídeo. Beijos e até a próxima história. Tchau, tchau.